O livro de Enoque. Capítulo 105. Depois de um tempo, meu filho Matusalém tomou uma esposa para seu filho Lameque. Ela ficou grávida dele, e deu um filho, a carne do qual era tão branca quanto a neve, e vermelho como uma rosa. O cabelo de sua cabeça era branco como o algodão, e longo, e cujos olhos eram belos. Quando ele os abriu, ele iluminou toda a casa, como o sol. Toda a casa abundou de luz. E quando ele foi tirado da mão da parteira, Lameque seu pai ficou com medo dele, e correndo veio ao seu próprio pai Matusalém e disse: Eu gerei um filho, diferente dos outros filhos. Ele não é humano, mas, assemelhando-se à geração dos anjos do céu, é de uma natureza diferente dos nossos, sendo completamente diferente de nós. Seus olhos são brilhantes como os raios do sol. Seu semblante é glorioso, e ele parece como se não pertencesse a mim, mas aos anjos. Eu estou temeroso de que algo miraculoso deva acontecer na terra nestes dias. E agora, meu pai, deixa-me pedir e requerer de ti ao nosso progenitor Enoque, e aprender dele a verdade, pois sua residência é com os anjos. Quando Matusalém ouviu as palavras de seu filho, e veio a mim nas extremidades da terra, pois ele estava informado de que eu estava lá, e ele chorou. Eu ouvi sua voz, e fui a ele dizendo: Vede, eu estou aqui, meu filho, já que tu vieste a mim. Ele respondeu e disse: Por causa de um grande evento eu venho a ti, e por causa de uma visão difícil de ser compreendida eu me aproximei de ti. E agora, meu pai, ouvi-me, pois ao meu filho Lameque um filho nasceu, o qual não se parece com ele, e cuja natureza não é igual à natureza do homem. Sua cor é mais branca que a neve, ele é mais vermelho que a rosa, o cabelo de sua cabeça é mais branco que a lã, seus olhos são iguais aos raios do sol, e quando ele abriu-os ele iluminou toda a casa. Quando ele foi tomado uma mão da parteira, seu pai Lameque temeu, e fugiu para mim, não acreditando que a criança pertencesse a ele, mas que ele assemelhasse aos anjos do céu. E eis que eu vim a ti para que possas me apontar a verdade. Então eu, Enoque, respondi e disse: O Senhor efetuará uma nova coisa sobre a terra. Isto eu tenho explicado, e visto numa visão. Eu tenho mostrado a ti que nas gerações de Jared meu pai, aqueles que estavam no céu desconsideraram as palavras do Senhor. Eis que eles cometeram crimes, deixaram de lado sua classe, e misturaram-se com mulheres. Com elas também eles transgrediram, casaram-se com elas e geraram filhos. Uma grande destruição, portanto, virá sobre toda a terra. Um dilúvio, uma grande destruição, tomará lugar em um ano. Esta criança que nasceu ao teu filho sobreviverá na terra, e seus 3 filhos serão salvos com ele. Enquanto toda a humanidade que está na terra morrerá, ele estará a salvo. E sua posteridade procriará na terra os gigantes, não espirituais, mas carnais. Sobre a terra uma grande punição será infligida, e ela será lavada de toda a corrupção. Agora, portanto, informa ao teu filho Lameque que aquele que é nascido é seu filho na verdade, e seu nome será chamado Noé, pois ele será um sobrevivente. Ele e seus filhos serão salvos da corrupção que tomará lugar no mundo, de todo o pecado e de toda a iniquidade que consumirá a terra em seus dias. Depois disso haverá uma impiedade maior do que aquela que antes havia se consumado na terra, pois eu estou familiarizado com santos mistérios, que o próprio Senhor descobriu e explicou a mim, e os quais eu li nas tábuas do céu. Nelas eu vi escrito, que geração após geração transgredirá, até que uma raça de justos se levantará, até que transgressão e crime desapareçam da face da terra, até que toda a bondade venha sobre ela. E agora, meu filho, vai dizer ao teu filho Lameque, que a criança que é nascida é na verdade seu filho, e que não há decepção. Quando Matusalém ouviu as palavras de seu pai Enoque, o que lhe havia mostrado toda coisa secreta, ele retornou com entendimento, e chamou o nome da criança Noé, porque ele consolou a terra por causa de toda a sua destruição. Outro livro, que Enoque escreveu para seu filho Matusalém, e para aqueles que deviam vir depois dele,
e preservar sua pureza de conduta nos últimos dias. Tu, que tens trabalhando, esperará naqueles dias, até que os que praticam o mal sejam consumidos, e o poder do culpado seja aniquilado. Espera, até que passe o pecado, pois seus nomes serão apagados dos livros santos, sua semente seja destruída, e seus espíritos mortos. E eles clamarão e lamentarão na vastidão invisível, e no fogo sem fundo eles queimarão. Ali eu percebi, como se fosse uma nuvem através da qual não se podia ver, pois das profundezas dele eu fui incapaz de olhar para cima. Eu vi também uma chama de fogo ardente e brilhante, e como se fossem montanhas brilhantes passando ao redor, e agitadas de lado a lado. Então eu inquiri de um santo anjo que estava comigo e disse: o que é esse esplêndido objeto? Pois não é céu, mas só uma chama de fogo que queima, e nela há o clamor de exclamação, de ai, e de grande sofrimento. Ele disse: ali, aquele lugar que tu viste, serão confiados os espíritos dos pecadores e blasfemadores, daqueles que praticam o mal, e perverterão tudo o que Deus disse pela boca dos profetas, tudo o que eles deviam fazer. Pois com respeito a estas coisas ali haverá registros e serão impressos no céu, para que os anjos possam lê-las e saber o que acontecerá aos pecadores e aos espíritos dos humildes, aqueles que sofreram em seus corpos, mas têm sido recompensados por Deus, os quais têm sido injuriosamente tratados pelos homens iníquos, os quais têm amado a Deus, que não tem acumulado nem ouro nem prata, nem qualquer coisa no mundo, mas deram seus corpos ao tormento. A estes que no período de seu nascimento não têm estado cobiçosos de riquezas terrenas, mas têm se resguardado como um alento que passa. Tal tem sido sua conduta, em muito o Senhor os tem provado, e seus espíritos têm sido encontrados puros, para que eles possam abençoar seu nome. Todas as suas bênçãos eu tenho relatado no livro, e ele os tem recompensado, pois eles têm sido encontrados a amar o céu com uma eterna aspiração. Deus tem dito, enquanto eles têm sido pisados por homens iníquos, eles têm ouvido deles insultos e blasfêmias, e têm sido ignominiosamente tratados, enquanto eles me abençoam. E agora eu chamarei os espíritos do bem da geração da luz, e mudarei aqueles que nasceram em escuridão, os quais não têm tido seus corpos recompensados em glória, como sua fé possa ter merecido. Eu os trarei para a esplêndida luz daqueles que amam meu santo nome, e eu colocarei cada um deles em um trono de glória, da glória peculiarmente sua, e eles descansarão durante períodos inumeráveis. Retos são os julgamentos de Deus, pois ao fiel ele dará fé nas habitações dos justos. Eles verão aqueles que têm nascido na escuridão, para a escuridão serão lançados, enquanto que os justos descansarão. Os pecadores clamarão, vendo-os, enquanto eles existem em esplendor e prosseguem em direção dos dias e períodos a eles prescritos.